Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando das cartas, dos livros de 1ª e 2ª Pedro. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós iniciarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho. Dessa maneira, você receberá notificação todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo e não vai perder nenhum deles. E você pode ficar à vontade para compartilhar o link dos nossos vídeos com quem você quiser. Você nos auxilia a espalhar a palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá. Nós estamos já numa última parte da carta de 1ª Pedro. Então, estamos falando dos versos 12 a 19 no capítulo 4, que fala sobre os sofrimentos dos cristãos. E em relação aos sofrimentos dos cristãos, quando ele fala sobre isso, quando ele fala sobre tentação, quando ele fala sobre sofrimento, em verdade a gente não tem muita certeza do que ele estava falando. Quais eram os sofrimentos, ou quais eram as tentações de que Pedro está se referindo? Muito provavelmente eram aqueles sofrimentos ou aquelas tentações que surgiam por causa da oposição que os cristãos sofriam enquanto cristãos, enquanto professando a fé cristã no meio da comunidade. Ele fala em ardente. Ardente aqui nos lembra de fogo. E o fogo é utilizado sempre como um símbolo, seja para o julgamento, seja para a purificação. Então, meus amados, nós já vimos isso nos outros profetas, e aqui Pedro não se desvia desta noção, desse entendimento a respeito do fogo. O fogo é julgamento para os desobedientes, é julgamento para os desviados, mas é purificação para os salvos, para os crentes. Essa perseguição, vamos combinar que já é uma coisa de se esperar. Os que eram cristãos vindos do judaísmo já estavam acostumados, né? Eles sofriam já a perseguição, sofrimento, e eles já tinham um suporte teológico para isso. Ou seja, eles já tinham passado tanto isso na vida deles, na história deles, que mais esta perseguição agora, por ser cristão, não fazia nenhuma dificuldade. Eles já estavam prontos e preparados. O que não estava preparado era o gentio, era aquele que estava vivendo numa sociedade corrupta, sendo corrupto, numa sociedade pecaminosa, sendo pecador e nunca tinha passado por tentação, por sofrimento, por perseguição. As tribulações aqui estavam sendo enfrentadas para confirmar o valor da fé, para purificação mesmo. Só que alguns já tinham esse suporte, já tinham esse costume, outros não. Então, aqueles que não tinham estrutura para suportar desprezo, marginalização e até violência que sempre se aplicavam às suas vidas e agora ainda mais em relação a uma nova fé cristã. Então, provavelmente é sobre isto e para exortar e para fortalecer estas pessoas é que Pedro começa a falar agora nestes versículos especificamente sobre os sofrimentos ou as tentações.
Ele fala de comunhão dos crentes. Isto, meu querido, é uma forma de dar suporte, de dar força. Por quê? Porque se eu, como cristã, tenho comunhão com Cristo, eu vou participar não só dos sofrimentos, mas também da sua glória. Então, esta comunhão das pessoas com Cristo, que vem a partir do momento em que elas se identificam com Cristo e que elas assumem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, elas participam do mesmo destino que teve Jesus. Ora, no início, o destino era de sofrimento, era de não aceitação, era de violência, era de blasfêmia, era de toda sorte de problemas, marginalizações, etc., que Cristo sofreu. Entretanto, logo em seguida, nós temos a morte e a glorificação. Portanto, se eu participo da morte e do sofrimento, eu participo da ressurreição e da glorificação. Portanto, eu tenho aqui uma sequência de sofrimento e glória. O sofrimento, segundo Pedro, é um indício de que eu tenho comunhão com Cristo. Porque se eu não sou diferente do grupo, do mundo, eu não sou perseguida, eu não sofro sofrimento, eu não estou partilhando de uma sorte diferente do que as dos outros com os quais eu tenho parceria. Então, sofrer é indício de comunhão, é indício de seu destino. E isso não tem que trazer tristeza. Claro, a gente fica triste por sofrer, a gente fica triste por ser perseguido, por ser marginalizado, por ser vilipendiado, etc. Claro que a gente fica, mas isso tem que trazer alegria, tem que trazer júbilo. Por quê? Porque se eu sou coparticipante deste sofrimento, eu tenho uma certeza, uma alegria de júbilo de que eu serei participante na glória que há de ser revelada num momento oportuno na segunda vinda de Cristo e na nossa vida eterna. O motivo da hostilidade, é claro, o motivo da hostilidade é porque eu estou sofrendo pelo nome de Cristo. Olha, quando eu digo o nome de Cristo, significa dizer que eu estou participando de tudo que o nome de Cristo significa. Então eu estou assumindo uma identidade com Cristo. Se eu sou cristã e estou sofrendo esta hostilidade pelo nome de Cristo, bem-aventurada eu sou. Por que bem-aventurada eu sou? Jesus fala isso. O sermão das bem-aventuranças. Depois o amado ou depois de assistir o vídeo, vá até lá e leia as bem-aventuranças, o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurança é um termo que indica uma grande felicidade, a maior felicidade que eu posso imaginar, que ultrapassa todo conceito de felicidade. Porque se eu estou sofrendo por causa da injustiça, eu sou declarada bem-aventurada. Porque sobre nós, diz Pedro, repousa o Espírito da glória de Deus. Se eu tenho sofrimento, eu terei glória, e portanto bem-aventurada sou, porque sobre mim repousa o Espírito da glória de Deus, que ainda vai se manifestar
muito mais forte. Eu já tenho um gostinho, uma amostra do que é hoje. Eu já estou vivendo esse tempo. Entretanto, eu terei a plenitude lá na frente. O Espírito de Deus nos assiste. O Espírito de Deus é aquele que conta com a presença de Deus, com o Espírito de Deus assistindo, ajudando, preparando, guardando. Isto é a bem-aventurança. A bem-aventurança decorre exatamente de que o Espírito de Deus está comigo. A presença do Espírito de Deus está na minha vida. O próprio Deus está na minha vida. Portanto, é o Espírito de Deus que recebemos quando cremos em Cristo. Faz com que nós tenhamos experiência desta glória. Já agora e muito mais ainda a glória futura, quando ela se mostrar em plenitude. Isto significa que nós estamos falando de um tempo escatológico também. O que eu já vivo hoje, mas que trará uma maior plenitude, uma maior profundidade no final, no tempo escatológico. Escatológico, de novo, meu amado. Tempo escatológico é um tempo do futuro. Eu estou falando do fim, de tudo que virá ainda, da segunda vinda, da vitória final, né, de Cristo quando ele vier na segunda vez e nos levar em glória para os céus. Então, eu já antecipo isso. Eu já estou antecipando isso. Pedro fala que não é bom que nós estejamos sofrendo por motivos de justificação. E ele fala quem é homicida, quem é ladrão, quem é malfeitor. O que é malfeitor? Malfeitor é aquele, mal feito. É aquele que faz coisa errada, aquele que não pratica bem. É aquele, ao contrário, que faz todas as coisas contrárias ao bem, contrárias ao mal. E ele fala também aquele que se mete em negócio alheio. Ora, todos estes são crimes que já eram conhecidos na sociedade. E tudo isto gerava um sofrimento, gerava punição, gerava prisão, gerava penas, sanções que eram previstas exatamente porque nós estávamos fazendo coisas erradas em termos de lei secular, em lei das nações, da comunidade. Quanto mais quando nós fazemos coisas erradas espirituais. Então, ele está compondo aqui o seguinte: muitos cristãos fazem coisas erradas? Sim, fazem. E por isso eles sofrem. Disso nós não temos nada a dizer, porque eles estão sofrendo por uma coisa que eles sabem que vão sofrer, porque já estava previsto esse sofrimento em relação ao que é mal, o que a sociedade entende como mal. Entretanto, existem aqueles que sofrem não porque eles estão fazendo coisa errada, mas eles sofrem porque estão fazendo coisas certas, porque são cristãos, porque são seguidores de mandamentos, ordenações que visam o bem das pessoas. O termo cristão, ele não foi utilizado já no início. O termo cristão aparece um bom tempo depois dos crentes se confessarem seguidores de Jesus Cristo, aí cristão, né? Mas quando ele aparece, no início, quando se falava de cristão, se falava como se fosse um xingamento. Era pejorativo. O que quer dizer que era pejorativo? Era um xingão. Era uma coisa ruim ser cristão. As pessoas, para falar mal dos crentes novos, diziam: esse é cristão, como se ele estivesse fazendo um xingamento. A
apesar de que depois o termo cristão, por conta do bom comportamento, do bom exemplo, daquilo tudo que estava sendo seguido de bom e de correto na sociedade, o termo cristão já podia ser entendido de forma diferente. No início, então, o fato de ser cristão expunha a pessoa ao sofrimento, à hostilização, aos xingamentos, ao tratamento mal, à violência. Então, pura e simplesmente por ser cristão. Então Pedro diz assim, sofrendo por causa do nome. Mas que nome? O nome de Cristo. Daí, cristão. Porque nós sofremos exatamente porque a sociedade não nos aceita como uma raça diferente, uma raça de sacerdote, uma nação santa, como nós explicamos no vídeo passado. Se o julgamento agora vai começar, meu amado, uma coisa é certa: o julgamento do Senhor sempre começa pela casa. Assim foi com os judeus e depois com as outras nações, corruptas, idólatras. Assim será com os cristãos e depois com os gentios, com os não cristãos. Se o julgamento começa por nós, e este julgamento é severo, porque ele é em relação à palavra que foi ensinada, demonstrada e trazida de forma clara, sem dúvida nenhuma. Imagina o que vai ser o julgamento para aqueles que não são da casa, para aqueles que são de fora, para aqueles que zombam, para aqueles que desobedecem conscientemente as coisas de Deus. Ele pede para que eles sejam fiéis. E a fidelidade aqui, ser fiel a Cristo, meu amado, significa que você deve ser fiel até a morte, porque Cristo passou pela morte. Ele foi ressuscitado depois, mas ele passou pela morte. Então, se nós temos comunhão com ele e sofremos por causa desta comunhão, significa que nós devemos sofrer o que Cristo sofreu. E, portanto, sermos fiéis a Cristo, fiéis até a morte. Portanto, provação, sofrimento é sinal da nossa fidelidade. Estas são provas. O fogo que ele fala, o ardente que ele falou agora há pouco, ele começa a se alastrar. E ele é um sinal de que o juízo de Deus está começando. E está começando o julgamento final da história e da humanidade. Onde? Quando? Eu não sei. Ninguém sabe. Porque não é cronos, não tem uma cronologia, não tem uma data estabelecida. O tempo de Deus é kairos. Kairos significa tempo oportuno. É o tempo de Deus, que só Deus conhece. Nem ao Filho foi passado isso. Nem o Filho sabe quando ele volta. Só Deus sabe. É o kairos de Deus. É o período de tempo onde Deus julgará a humanidade. As forças do mal já haviam sido julgadas. A gente falou agora há pouco que Jesus desceu e foi tirar da prisão. Então, tudo isso já foi julgado. Agora virá o julgamento dos vivos. Virá o julgamento dos que estiverem vivos quando ele voltar ou dos que morrerem nesse meio período. Ou seja, toda a humanidade está sendo julgado. E
aquele que crê, diz Pedro, não é condenado. Aliás, a palavra toda está dizendo isso. Todos vão passar? Todos, inclusive os cristãos? Sim. Mas qual é a diferença? A diferença é a consequência do julgamento. O cristão, aquele que aceita, aquele que é obediente, terá uma consequência. Aquele desobediente, o descrente, o que não aceita, terá outra consequência. Não é fácil ser salvo. Não, não é. O próprio Jesus diz que a porta é estreita e nem o justo tem facilitada a sua salvação. Mas nós contamos com o Espírito de Deus, nós contamos com Cristo, nós contamos com o amor, a graça de Deus. O sofrimento não significa que isto é da vontade de Deus. Não, não é da vontade de Deus. É por causa da vontade de Deus. E se eu quero me livrar do sofrimento, eu posso me livrar do sofrimento. É só não seguir a vontade de Deus em vida. Só que o problema é que na eternidade eu vou ter que arcar com a responsabilidade desse meu ato, arcar com as consequências de ser rebelde. Então, o sofrimento, a tentação, a provação, é a provação por causa da vontade de Deus, porque eu estou seguindo a vontade de Deus, porque eu sou coparticipante tanto do sofrimento de Cristo, quanto mais para frente da glória de Cristo. Então, dependendo da opção de viver de acordo ou contrária à vontade de Deus. Amém, amados? Bons estudos.